que traz conforto e alivia as dores das minhas feridas. A voz de Maria, suave melodia, que traz seu coração cada vez mais no coração de Jesus. As mãos de Maria sobre a alma minha, sua santa bênção, sua proteção para minha vida. A voz de Maria, as mãos de Maria, seu sorriso doce que me faz cantar. Tu és minha mãe, Maria. Os olhos de Maria dentro da alma minha, aquece o coração, retira a frieza e a perdoar ensina. O amor de Maria, tão doce poesia, dentro do coração sussurra mais e mais o nome de Jesus. O olhar de Maria dentro da alma minha, tão linda beleza, imensa ternura e harmonia. A voz de Maria, o olhar de Maria, seu sorriso doce que me faz cantar. Tu és minha mãe, Maria. Boa noite, família Ninho de Amor e Luz. Que seja essa mais uma noite de luz e de aprendizado em nossas vidas. Eu começo falando de um caso pessoal, de um acidente ocorrido comigo e com a Silvia no dia 30 de março de 2020, portanto há quase um ano. Nós estávamos retornando para casa depois de um dia de trabalho, quando fomos abarroados por um carro em alta velocidade no cruzamento. O carro capotou 2 vezes, parou na contramão de lado na pista e nós dois lá dentro do carro presos. Felizmente, pela graça de Deus, nada de sério ocorreu conosco. Nós saímos com escoriações leves e muita dor pelo corpo. Só que isso se seguiu de uma preocupação muito grande, porque naquela data, 30 de março, a Covid já estava presente aqui no país, nos nossos dias, né? Então foram 14 dias que nós ficamos esperando para saber se nenhuma daquelas pessoas que tocou em nós na rua, porque foram muitas que nos auxiliaram, que acabaram nos segurando, tirando do carro, socorrendo, todas as pessoas de bem que só se preocuparam em nos ajudar. Mas a preocupação ficou, né? Felizmente também, pela graça de Deus, nós não tivemos nenhum problema com relação a isso. Hoje, passado quase um ano, quando eu penso que no momento da batida eu só consegui pronunciar 2 palavras, falando, meu Deus. E creio que serviu como uma prece e que ele entendeu de maneira muito clara e atendeu a todas as minhas rogativas, né, pronunciadas
em apenas 2 palavras. Refletindo, entendi que fomos poupados, eu e a Silvia, porque com certeza ainda temos um trabalho a realizar aqui nesse plano, seja no ninho, seja em outro lugar. O fato é que disposição para isso não nos falta, com a graça de Deus. As lições elencadas na palestra de hoje, que foi proferida antes da pandemia, mas nos parece tão atual, podem guiar os nossos dias, as nossas vidas, porque são elas: ajuda-te e o céu te ajudará, pedi e obtereis, procura e acharás. A música de encerramento chama-se Dias Melhores. Ela é interpretada por jovens, simbolizando o desejo de todos nós de superar esse momento difícil que assola todo o planeta. Nós rogamos a Deus que, em sua infinita bondade e misericórdia, nos ilumine e nos guarde em todos os dias da nossa existência aqui nesse plano. Muito obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, sejam bem-vindos. Nós vimos que no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse primeiro item está falando sobre a importância do trabalho. Allan Kardec, quando ele traz a codificação da doutrina nos Livros dos Espíritos, a terceira parte do Livro dos Espíritos, ele está falando sobre as 10 leis naturais. E dentre essas leis naturais, ele fala da lei do trabalho e da lei do progresso. Teve um período da humanidade que trabalho de ordem material era uma vergonha. As pessoas mais bem-nascidas, nobres, eles imaginavam que trabalhar era alguma coisa, era um demérito. Somente escravos, somente pessoas com menos condição de família, menos condição intelectual é que trabalhavam. Hoje a gente vê que é exatamente o contrário, que o trabalho dignifica a vida. E é através do trabalho que nós vamos conseguir o nosso progresso. Nos aspectos materiais, sabemos que através do trabalho é que vamos conseguir amealhar algum bem, algum patrimônio, alguma coisa de ordem material. Todas as pessoas que têm um planejamento de vida, que querem fazer alguma programação de vida no aspecto material, sabe que tem que contar o dinheiro. Todos nós somos pessoas comuns, não temos dinheiro, então a gente sabe, se quer fazer um passeio, se quer trocar um carro, se quer comprar alguma coisa, a gente tem que fazer aquele cálculo, aquela aritmética para dar certo. E nos aspectos morais, que também é trabalho, e põe trabalho nisso, há necessidade da gente se esforçar muito para atingirmos os nossos objetivos de evolução espiritual. Isso porque, quando nós fomos criados, e todas as pessoas foram criadas da mesma maneira, quando, como a gente vê a informação trazida pelo Livro dos Espíritos, na questão 115, simples e ignorantes, todos, né? Dotados de inteligência e livre-arbítrio. Portanto, o maior cientista, o maior intelectual, o maior sábio, todos fomos criados da mesma maneira, simples e ignorantes, no sentido de nada sabermos, dotados de inteligência e livre-arbítrio. E é através da inteligência e do livre-arbítrio que nós vamos fazer as nossas escolhas. E muitas vezes fazemos as escolhas equivocadas. Daí vem Jesus nos orientando para buscar e achar. E quando a gente busca errado, a gente vai também encontrar algo errado. A vida é feita de escolhas. O Evangelho nos mostra, tem muitas e muitas passagens, falando dessa busca, desse se ajudar, dessa escolha. Quando a gente observa, por exemplo, aquele centurião romano, o centurião era uma pessoa de posse e de poder. Ele tinha, sob a sua jurisdição, sob a sua guarda, 100, daí vem a palavra centurião.
Ele tinha sob a sua guarda 100 homens. E aquele centurião que estava com o servo, o empregado dele enfermo, mas que era um empregado que ele gostava muito, tinha um apreço muito especial por ele, e sabendo que Jesus estava naquela região de Cafarnaum, ele se dirige aonde estava Jesus e diz a ele: Mestre, o meu servo está enfermo. E Jesus então disse que iria passar lá, que ia curar o servo. E ele diz: eu sei, porque eu sou um homem de poder, um homem importante, tenho muitas pessoas que me obedecem, eu sei que se o Senhor disser uma só palavra, o meu servo será salvo. Portanto, não precisa do Senhor ir lá, manda alguém, diz uma palavra, e que meu servo será salvo. E Jesus então responde a ele, que não viu em Israel tamanha fé, com relação a esse que nem cristão era, ele era um romano, portanto pagão. E aí, se a gente trouxer para as nossas vidas, para os nossos dias de hoje, quantas vezes Jesus, a espiritualidade amiga, a codificação da doutrina espírita está nos chamando à nossa transformação moral. Porque o objetivo de todas as pessoas, de todas as reencarnações, de todos nós, é atingirmos a condição de anjos. Ninguém nasceu para ser pobre, doente, solitário, depressivo, infeliz. Isso é escolha nossa. E muitas vezes nós temos a orientação que é trazida pela própria palavra da espiritualidade amiga, através dos textos da obra de Kardec, da obra de Chico Xavier, mas nós lemos, mas a gente sempre lê e interpreta assim: fulano poderia ver essa página. Nossa, mas fulano cabe direitinho a ele. Quer dizer, qualquer reprimenda que venha naquela página, a gente sempre acha que é um terceiro que merecia, que precisava de lê-la. Jamais nós mesmos nos enquadramos naquela situação de imaginar: nossa, essa página, essa palavra foi escrita, foi dita para que eu reflita, para que eu mude de comportamento. Isso sempre foi assim. As pessoas, muitas das pessoas pensam dessa maneira. Desde quando começamos na doutrina espírita, observamos, e certamente muitos também nos observam, imaginando: nossa, mas podia tanto ter mudado em 40 anos de doutrina, podia tanto já ter melhorado, mas a gente diz, se não tivesse na doutrina, estava pior, né? Então, mesmo que não tenha conseguido assim, muitos avanços no processo da evolução espiritual, mas se não tivesse dentro da doutrina, seria pior. E aí a gente lembra do senador Públio Lentulus. Hoje à tarde a gente estava imaginando como é que a gente ia encaminhar a palestra, e esse encaminhar a palestra é alguma coisa assim. Ainda comentava no sábado com a Sheila, que quase 50 anos falando 4, 5 vezes por semana, e ainda tem o encaminhar a palestra. Tem que procurar, lembrar onde é que está escrito, que livro foi que eu li. Então, quer dizer, toda semana é a mesma história. A gente evita até de assumir compromissos nos dias que tem as palestras, exatamente para não ficar tão ruim, né? Para as pessoas não ficarem tão decepcionadas de nos ouvir falar toda semana. E hoje, a hora que a gente estava pensando, lembramos do Espírito Emmanuel. Olha que felicidade, né? Lembramos do Espírito Emmanuel quando ele procura Jesus. Ele era uma das pessoas, um dos homens mais poderosos do Império Romano. E estava na região da Palestina, hoje terra de Israel. E ele estava com a filha enferma, e por solicitação da esposa e, sobretudo, da própria filha, ele resolve ir se encontrar com Jesus. A contragosto, né? Porque ele, um homem tão importante, encontrar com um nazareno, que andava descalço, que misturava com gente de todo tipo, né? Com pessoas de má vida. Ele não foi feliz naquela história, não estava feliz.
Por duas razões. Primeiro, porque a filha estava doente. Segundo, porque ele estava indo pedir arrego para um que ele imaginava que era menor do que ele, né? E quando ele estava lá, ele percebe, sem saber como é que ele poderia se dirigir a Jesus, que língua que eles falariam, como é que seria esse primeiro encontro deles, e, de repente, ele se vê à frente do mestre. E, por uma ironia do destino, entre aspas, ele se ajoelha. Ele, senador do Império Romano, ajoelhado de frente a Jesus. E Jesus coloca a mão na cabeça dele e diz: senador, teria sido melhor se você viesse durante o dia. E nós guardamos uma parte do trecho que foi dito por Jesus, e a gente faz questão de ler, porque não damos conta de guardar tudo isso com tanta beleza, né? Para nos mostrar que mesmo ele sendo conclamado por Jesus para modificar de vida, para transformar, ele não conseguiu, naquele momento, a sua transformação. E Jesus diz a ele assim: sim, não veio buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. Ele falava sobre a esposa dele, né? E depois ele segue mais para frente. Está, porém, no seu querer aproveitá-lo agora, essa transformação, ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar os seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para o teu espírito, neste momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração doravante, um cântico de amor à humanidade e humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente esse minuto desditoso. E o senador, então, ele começa a pensar no César, em Roma, e aí ele já começou assim a fazer um desdém, né, daquela palavra, e Jesus completa: todos os poderes do teu império são bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis. E aí vai continuar falando sobre a magnificência dos Césares, e a gente sabe que, pouco tempo depois, o Império Romano foi totalmente destroçado, outros impérios também foram, muitas vidas se perderam nesses acontecimentos dessa história aqui, mas a misericórdia de Deus é infinita. E esse senador orgulhoso, vaidoso, prepotente, arrogante, ele reencarna muitas e muitas vezes, nas mais diversas situações. Tem um livro que traz as reencarnações dele, do senador Públio Lentulus. E a gente vê que ele vai se santificando. Naquele momento ele não entendeu, mas para o futuro ele compreende bem toda aquela informação trazida por Jesus e se esforça, se esmera, trabalha para a sua transformação íntima, busca a sua transformação íntima. E, por fim, nós temos o nosso glorioso Emmanuel, que é o nome que ele utiliza, o senador Públio Lentulus, uma das últimas reencarnações, não a última, uma das últimas reencarnações é Padre Manuel da Nóbrega, uma das grandes figuras, uma das figuras mais ilustres que o Brasil teve, embora português,
mas que trouxe o evangelho, a catequese para índios e todos que aqui viviam, e continuou o trabalho através da psicografia de Chico Xavier. Ele é o mentor, o Espírito Emmanuel, portanto, esse senador Publio Lentulus, uma das reencarnações, né? Ele é o mentor da obra intelectual de Chico Xavier. A obra intelectual de Chico Xavier é de uma grandeza que a gente não pode mensurar. A gente não consegue mensurar o tamanho da obra, a beleza, a profundidade da obra de Chico Xavier. Quando ele começa a psicografia dele, o trabalho público dele, por orientação, porque toda a obra literária é dirigida por ele, por Emmanuel, que é um mestre na língua, um doutor, né? Estudou em Salamanca, para ser lente da Universidade de Coimbra, nessa época de Padre Manuel da Nóbrega. E quando Chico começa a obra literária dele, ele começa com um livro cujo tipo de literatura é o mais difícil que existe, que é a poesia. A poesia ela exige métrica, rima e estilo. São as técnicas de uma poesia. A pessoa, às vezes, ela pode escrever bem um conto, uma prosa, mas ela terá dificuldades de se expressar através da poesia. E foi através da poesia que ele se apresenta, a mediunidade de Chico Xavier se apresenta à humanidade, em um livro que se chama Parnaso de Além Túmulo, que ele traz mensagens de poetas de língua portuguesa, tanto brasileiros quanto portugueses. E esse livro realmente ele foi assim estudado, observado, lido na Academia Brasileira de Letras. Dentre aqueles imortais que estavam na Academia Brasileira de Letras, estava Humberto de Campos. E quando ele desencarna, ele começa a escrever através da psicografia de Chico Xavier. E nós vamos ver dois momentos na obra de Humberto de Campos. Uma que ele assina como Humberto de Campos e outra como ele assina como Irmão X. Por uma questão jurídica, e ele teve que fazer esse diferencial. E na obra de Humberto de Campos, ele traz uma história que conta a lenda da guerra. Ele sempre utiliza muito esse estilo, Humberto de Campos, tanto encarnado quanto desencarnado, a lenda da guerra. E ele conta a história, nessa lenda, do que o Senhor dos mundos, chama o anjo responsável pela terra. E pergunta a ele, como é que estão as coisas por lá? Evidentemente que a palavra não é assim, né, gente? É muito bonita, muito poética, né? Como é que estão as coisas por lá? E o anjo fala assim, muito mal. E a pergunta, por quê? Porque o homem não sabe se amar. O homem não sabe se respeitar. O homem faz todos os desatinos possíveis para se complicar na saúde, na mente que agrava a saúde, enfim, ele faz tudo muito diferente do que deveria ser feito e aí ele se complica. E o Senhor continua perguntando a ele como é que está o relacionamento dele com os filhos. Pior ainda, porque agora, se fosse hoje, ele ia falar, tem uma tal de internet que acabou com tudo, né? Mas nessa época não tinha ainda a internet. Mas aí ele fala assim, não, mas está muito complicado, porque os meninos não respeitam os pais também não têm domínio sobre os filhos, não tem diálogo, não ensina a oração, aquela coisa de desarmonia familiar que a gente sabe como é que funciona. E os relacionamentos conjugais piorou. Esse é que vai mal mesmo, porque aí uma impaciência de um com o outro, uma intolerância de um com o outro. E ele continua perguntando pelos vizinhos, pela sociedade, pela comunidade, e no final ele diz assim, e a natureza? Nossa, nem se fala, a natureza degradada, os rios poluídos, lixo por todo lado. Se fosse hoje, ele ainda ia falar, tem zika, dengue, chikungunya, né? Mas naquela época só tinha febre amarela, que também é do mesmo mosquito. E aí ele fala assim, olha, também a natureza muito degradada.
E o Senhor então diz para o anjo que estava cuidando da terra: então só a dificuldade, só o sofrimento colocará as coisas nos seus devidos lugares. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o senador. Só o sofrimento, só a dificuldade, a solidão, a enfermidade, a cegueira, colocou o senador no prumo para chegar à condição de Emmanuel. Mas isso é um alento para todos nós, porque também, por maior que seja o nosso desatino, o nosso desequilíbrio, a nossa insensatez, a nossa falta de amor para conosco mesmo, nós somos filhos de Deus. E, nesse sentido, filhos de Deus, a gente volta novamente lá no Chico para concluir, para dizer que tem um programa de televisão, que é um documentário, que está trazendo algumas cartas, não é filme, é documentário. Algumas pessoas prestando depoimento sobre as cartas, o consolo, o amparo que elas receberam com relação à mensagem, à mediunidade abençoada de Chico Xavier. E, dentre essas, ela conta, uma das senhoras conta, que ela teve 2 filhos. Um filho que ela adotou, um filho de coração, e um filho legítimo. E os meninos, quando tinha 20 e poucos anos de idade, um sofreu um acidente, era bombeiro, e a hora que ele foi fazer algum exercício lá, próprio da profissão dele, a corda se partiu, e ele desencarnou nessa condição. E o outro, meses depois, ele desencarna também naquele acidente lá do Joelma, em 1974, 73, por aí assim, que foi um incêndio que pegou num prédio lá em São Paulo, que morreram centenas de pessoas ali. E ela fala, foram vários depoimentos, mas esse a gente achou muito marcante mesmo, por isso a gente traz. Ela fala assim: olha, eu queria também morrer. Eu perdi a alegria de viver, eu procurava de todas as maneiras uma arma, um remédio, alguma coisa para acabar com a minha dor. O meu marido só não se separou de mim porque ele era muito equilibrado. E um dia me falaram sobre Chico Xavier. Eu fui lá, recebi as cartas, mais de 200 cartas ela recebeu, não lá, mas recebeu lá e em outros lugares também. E ela se sentiu consolada com a veracidade, com os fatos, com os nomes narrados nas cartas que foram trazidas por Chico Xavier. Então, isso é uma bênção que a doutrina espírita nos favorece, nos outorga, bênção do esclarecimento, bênção da iluminação. Nós somos tão felizes porque não sabemos de nenhuma outra seita religiosa, embora todas muito dignas, mas não sabemos de nenhuma seita religiosa que traga tanto consolo aos corações aflitos. E como o mundo está passando por uma grande transformação, uma grande dificuldade, sofrimentos de toda a ordem, filhos com muitos problemas, jovens com muitos problemas, desemprego por todo lado, problemas depressivos. Então, é tanta dificuldade que, se a gente não se apegar à espiritualidade, mas apegar mesmo com fé, com fervor, com vontade de assimilar tudo aquilo e nos transformarmos, a vida nossa fica muito difícil. Por isso é que o Espírito Emmanuel disse que nenhuma lágrima, não adianta chorar, né? Está querendo dizer isso, nenhuma lágrima substituirá o suor que devemos verter em prol da nossa evolução. Então, a vida é luta. E para lutar e vencer, há necessidade da gente ter muita fé, se apegar muito com a espiritualidade amiga e ter a certeza que a misericórdia divina alcança a todos. Que Jesus nos abençoe e muita paz.
Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais.
E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais. dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores. Melhores no amor, melhores na dor, Melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores Para sempre. dias melhores para sempre. Vivemos esperando dias melhores. dias de paz, Dias a mais. dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando O dia em que seremos melhores, melhores, melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Dias melhores Pra sempre. Dias melhores pra sempre. dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Dias melhores. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre.